E aí, Isabel Mega, aqui nos bastidores, a gente conversava sobre os núcleos do MDB e dos diretórios. Se a gente for contar os diretórios hoje, você tem muito mais resistência a uma adesão a Lula do que uma defesa a uma adesão a Lula. E, além disso, o MDB não vê uma sinalização concreta do PT para uma aliança, para uma chapa eleitoral. E isso é o ponto de partida de tudo, né, Uribe? Até há uma leitura no mundo político de que pensar em qualquer hipótese do MDB vir compor essa chapa do presidente Lula, na verdade está sendo usado como uma espécie de espuma, porque isso acaba aumentando a pressão sobre Fernando Haddad, porque a gente está vendo o Alckmin reagindo a isso, marcando posição de que o que ele quer é a vice na chapa. Se Haddad não aceita ir para o governo de São Paulo, Alckmin seria o plano B do PT, então você movimenta todo o jogo eleitoral em São Paulo. Então, quando você faz essa espuma, digamos assim, de aventar que um partido como o MDB poderia compor chapa com o presidente Lula, você acaba gerando esse efeito todo de pensar em configurações e que, no final das contas, vão depender, sobretudo, de qual for a decisão final do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quem Lula ainda pretende pressionar para ir para o sacrifício, é como eles chamam, na disputa ao governo de São Paulo. Agora, por que é tão irreal você pensar na confecção do MDB numa chapa com o presidente Lula? Porque se você olhar atentamente a configuração do partido nos estados, eles dizem o seguinte: 17 estados têm uma posição de que não é nem Lula nem Bolsonaro. Aí um 18º seria, por exemplo, o Rio de Janeiro, que estaria mais com Flávio Bolsonaro, mas lá no Rio de Janeiro a gente tem a candidatura do atual prefeito Eduardo Paes, que é encabeçada também por Lula. Então, esse também já não entra na lista. E o restante, aí sim você teria uma adesão à campanha do presidente Lula, que são justamente os estados onde a gente tem uma forte influência dos ministros atuais do presidente Lula. Alagoas, com o clã Calheiros, o Pará, com o clã Barbalho. Esses são lulistas de carteirinha e não vão mudar esse posicionamento. Mas, numericamente, é muito inferior quando a gente olha para esse grosso do MDB que não quer ver que não vê muita vantagem em uma aliança com o presidente Lula. Por quê? São estados que estão preocupados, e o partido como um todo tem essa preocupação, em fazer bancadas, em fazer governos. Então, não está preocupado necessariamente com essa aliança de cima, pensando na confecção de uma chapa presidencial. Eles estão olhando para um posicionamento que, para eles, hoje é muito mais interessante de se concretizar com um posicionamento de centro e que casa muito com outro presidenciável que está na lista, que é o PSD. Ainda que não tenha uma definição de qual vai ser o candidato do PSD dentro do MDB, justamente por esse núcleo muito forte, que não é nem Lula nem Bolsonaro, há uma visão de que seria muito mais coerente, porque o PSD é até um partido ideologicamente parecido com o MDB, fazer algum tipo de aliança com o PSD a nível presidencial do que com o PT do presidente Lula. Mas isso acabou sendo bastante ventilado e, do ponto de vista concreto, para finalizar tudo, Uribe, o próprio MDB diz, olha, não veio qualquer sinalização concreta do PT. Se a gente está sendo cogitado, a gente nem sabe disso. Se o PT está falando o nosso nome, a gente nem sabe disso, porque ninguém veio procurar por nós aqui no MDB. Exatamente, a gente tem esses dois lados meio confusos. Hoje eu estava falando com o PT falou, não seria ideal, mas não existe essa possibilidade, é muito difícil. Aí me disseram, mas Lula está jogando para a plateia? Ele está tentando ver se realmente há a possibilidade de adesão de alguns núcleos do MDB ou fazer uma pressão para que o MDB fique neutro. Porque no final do dia é um pouco isso, evitar que o MDB, por exemplo, abrace Flávio Bolsonaro ou abrace Ratinho Júnior. Então, para o Lula, seria muito melhor que o MDB ficasse neutro. Libera os diretórios do Norte e Nordeste, libera aqueles que querem apoiar ali a candidatura dele à reeleição e não abraça um dos lados. Acho que esse é o esforço maior de Lula nos bastidores.